obra do inferno caia por terra agora. Senhor, em nome de Jesus, que toda cegueira espiritual, surdez espiritual, fala comigo assim, igreja, que nesta noite, toda surdez espiritual venha cair por terra agora, em nome de Jesus. Eu declaro, sob a autoridade que há no teu nome, Jesus, que toda surdez espiritual cai por terra agora sobre a minha vida. Eu declaro Efatá sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? Colocou, Israel? Colocou? Ali no OBS, amém. Queridos, Marcos 7 traz uma passagem muito interessante. Jesus entra numa cidade de Decápolis, é uma cidade mista ali. Ali tem judeu, ali tem ímpio, tem pessoas gentias. Então Jesus entra naquela cidade e de repente naquela cidade, diz a palavra, que trazem para ele um homem que primeiro falava dificilmente e era surdo. E diz a palavra de Deus que clamaram ele para que Jesus colocasse as mãos sobre ele, para que ele voltasse a ser curado, para que ele ouvisse. E diz a palavra de Deus que a primeira coisa que Jesus fez foi o quê? Foi tirar ele do meio da multidão. Interessante, querido, porque a enfermidade dele era uma enfermidade auditiva. Mas o fato dele não ouvir, ou ouvir muito pouco, fazia que essa enfermidade passasse para a sua boca. Quem conhece surdos aqui? Levanta a mão. A avó dos meus filhos, ela é surda. Quem conhece a dona Alessia aí? Dá um glória a Deus, conhece. Querida, apesar dela ser surda, ela fala literalmente pelos cotovelos, como fala. E ela fica... fala bastante, querida, assim, com gemidos. Mas por que ela fala assim? Porque ela não escuta. Se ela não escuta, ela não aprendeu como se deve falar corretamente. E assim são aqueles que são surdos. Agora, interessante é que, querido, quando Jesus ele vê essa situação e quando a palavra foi escrita, ele não estava apenas falando sobre pessoas com problemas de surdez físicas. Tudo que está na palavra, ela tem uma revelação profunda e espiritual para nossas vidas. Então, quando Jesus ele fez a situação, ele poderia simplesmente colocar as mãos e dizer: surdez, sai, boca se abre. Mas ele não o fez. Por quê, querido? Porque ele queria nos ensinar um processo de cura, não apenas física, mas espiritual para a igreja. Porque assim como há surdos físicos, há muitos e não poucos surdos o quê? Espirituais. Não apenas lá no mundo, mas dentro da igreja. E a primeira coisa que Jesus fez foi tirar ele do meio da multidão. Por quê? Na multidão há muito o quê, querido? Há muito barulho. Multidão tem muitas o quê? Vozes. E em 1 Coríntios capítulo 14, 10, coloca para nós, Israel. 1 Coríntios 14, 10 fala assim, ó, é interessantíssimo que o Senhor nos mostra, e ele fala assim, ó, que há muitas vozes no mundo. 1 Coríntios 14, 10, rápido, Israel. Diz a palavra de Deus assim, que o Senhor fala que há muitas vozes no mundo, porém nenhuma delas é sem propósito. Há, por exemplo, várias espécies de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação, em outras versões sem propósito. E querido, quando você está no meio da multidão, há muitas vozes sendo ditas. Quando você está no seu trabalho, há diversas vozes sendo faladas. Quando você está na rua, na faculdade. Hoje na faculdade, você coloca o seu filho crente, servo de Deus. E dependendo da faculdade, se for federal então, ele sai de lá maconheiro, sem gênero, gênero neutro, falando todes, falando deles, dules, dales, doles, doles. E por aí vai. Por quê? Porque ele dá ouvido a muitas vozes que existem no mundo. E diz a palavra de Deus que essas vozes, elas não são sem propósito. Então, assim como a voz do Espírito Santo, ela tem um propósito para mim e para a sua vida, as vozes que estão em sua volta também têm um propósito de quê? De te afastar do propósito de Deus, querido. Dito isso, eu digo, é fácil ouvir a voz do Senhor, amado? O que vocês acham? É fácil? É fácil, Luiz Carlos? Depende. Depende do quê? Do lugar onde você está. Quem está na casa do Senhor, é fácil ouvir a voz?
Depende. É mais fácil, porque eu estou no lugar onde a palavra de Deus é ministrada, onde nós oramos, onde nós clamamos. Então é um ambiente suscetível, é um ambiente propício para ouvir a voz de Deus. Então é um ambiente que colabora, porém não é o suficiente. Há necessidade de que aquele que está naquele ambiente esteja com seus ouvidos o quê? Abertos para ouvir a voz. Então, se na casa do Senhor é um ambiente propício para que eu possa ouvir a voz de Deus, existem lugares onde também é fácil, é propício eu ouvir qual voz, querido? A voz do mundo, que não necessariamente é a voz do diabo, mas a voz do mundo, a voz da sociedade, a voz do modismo, a voz da secularidade. Por exemplo, até um tempo atrás, fumar era moda, querido. Todo mundo fumava. As propagandas que você via na TV eram Marlboro. Um homem num cavalo, um exemplo de masculinidade. Era homens bonitos e sarados, mulheres bonitas. E o que eles usavam? Cigarro. O cigarro era o quê? Era um sinal de status. Era um sinal de inteligência, de posição, de poder. Hoje, mudamos. Hoje você vê propaganda de cigarro na TV? Não. A propaganda que tu vê no cigarro é alguém com efimose. Como é que é? Como é que é? Efimose, não, como é que é? Efizema, obrigado. Misturei duas doenças. Efizema pulmonar. É uma pessoa com a cara toda feia. Por quê? Não é mais legal fumar. Então, as vozes seculares do mundo, elas mudam. Então você já tem as vozes do mundo dizendo o que é certo e errado, e elas vão mudando, porém, existe uma voz que é eterna e imutável. A palavra de Deus ela é a mesma ontem, ela é a mesma hoje, e ela vai continuar sendo amanhã. A palavra de Deus ela tem mais de 4.000 anos, ela foi escrita, inspirada por Deus, por homens de Deus, e a palavra de Deus ela não contém a verdade. Não. Se alguém disser para você que a palavra de Deus contém a verdade, é uma mentira. Por que é uma mentira? A palavra de Deus contém a verdade. Quem acha que a palavra de Deus contém a verdade, levanta a mão. Beleza? Palavra parecida. Ela contém a verdade? Não, querido. Obrigado, irmã Ana. Repita mais alto. A palavra de Deus é o quê? É a verdade. Por quê? Parece a mesma coisa, mas não é. Porque conter a verdade significa que dentro daquele livro possui verdades, mas não toda a verdade. Então, quando eu abro a palavra de Deus e eu acho que ela apenas contém, quem vai determinar o que é ou não verdadeiro? Porque se eu digo que a palavra de Deus contém a verdade, eu digo, há verdades nesse livro. Porém, se eu não sei o que é verdade, eu posso escolher o que é certo e errado. Então a palavra de Deus ela não contém a verdade. Ela é o que, irmão Cláudio? Ela é a verdade. E é uma verdade imutável. Ela não muda. As vozes do mundo mudam. As vozes que existem no mundo, elas mudam conforme as gerações, conforme os reinos, as políticas e por aí vai. A palavra de Deus, não. E aí, se não fosse bastante as vozes seculares do mundo, ainda existe uma terceira voz, que é a voz de quem? A voz do inimigo, das trevas, do diabo. E diz a palavra de Deus que é muito difícil ouvir a voz de Deus, por quê? Porque 2 Coríntios 4,4, abre lá para nós, 2 Coríntios 4,4 fala o seguinte, que Satanás, o príncipe deste século, o que ele fez? O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, o inimigo ele cegou o entendimento, ele ensurdeceu para que as pessoas ouçam e não entendam, vejam e não enxergam. Então, existe uma dificuldade incrível de nós ouvirmos a voz de Deus. Por quê? Porque o inimigo cegou o nosso entendimento, querido, para que você não ouça, para que você não entenda e compreenda a verdade de Deus. Porém, quando você tem um encontro poderoso e tremendo com a presença de Deus, você começa a ouvir a voz do Senhor. Josiane, você começou a ouvir a voz do Senhor. Maria do Carmo, você começou a ouvir a voz do Senhor. E a palavra de Deus fala em João 10, 27, coloca para nós, Israel. Diz a palavra assim que Jesus fala que Ele é o bom pastor e as suas ovelhas
ouve a sua voz e a conhece e as seguem. Querido, em algum momento você teve uma experiência com Deus, na sua casa ou na igreja, alguém apresentou a palavra de Deus, e aí você começou a ouvir a voz do Senhor. Ou seja, aquela surdez espiritual, alguém te tirou do meio dessas vozes do mundo que ensurdeciam em vocês, e você recebeu o toque de Jesus, querido. E aí você começou a ouvir a voz, porém, mesmo hoje, você já conseguindo reconhecer a voz do bom pastor, como ainda é difícil ouvir a voz do Senhor, querido? Como é difícil discernir, compreender a voz do Senhor. E é exatamente através dessa confusão que o inimigo faz o quê? Ele tenta te enganar. Por exemplo, Eva estava no jardim do Éden. Eva ouvia a voz do Senhor todos os dias. Diz a palavra que o Senhor vinha no entardecer e batia altos papos com Adão e Eva. Mas diz a palavra que num dia o inimigo veio com a sua voz astuta e enganou Eva, oferecendo algo que Deus havia negado, mas disse para ela que era bom. E ali ela começou o quê? Ficar confusa. Quer ver outra pessoa que andou com Jesus muitos anos, comeu com Jesus, dormiu com Jesus, acordou com Jesus, passou pelo menos 3 anos andando com Jesus? Foi Judas. Judas andou com Jesus, teve o melhor pastor do mundo. As palavras deles, irmãos, se teu coração às vezes queima na presença de Deus, que não é sempre, porque nem sempre meu coração está 100% aberto, nem sempre eu estou com o meu coração linkado aos céus, às vezes eu tive um dia difícil, e às vezes é difícil realmente sentir o coração queimar, mas meu querido, eu duvido que com Jesus ali falando, teu coração não ia queimar todos os dias. Aí você está ali querendo desanimar, pensando em desistir. Daqui a pouco Jesus vai e faz um cego enxergar, faz um coxo andar, faz perna crescer. E meu irmão, é milagre sobre milagre. Só que em algum momento Judas começou a acostumar com o sobrenatural. E isso é um problema, querido. Quando você começa a acostumar com as coisas de Deus. E aí você começa a procurar o quê? Algo diferente. Você se acostumou. Já reparou que muitas vezes quando chega um novo convertido, como a caso da irmã Ana Paula, se batizou agora, ela está aqui na igreja, diferente da irmã Joana, que a irmã Joana cresceu no evangelho, né? Cresceu na igreja. Então essa irmã Joana, quando veio na igreja, ela já conhecia bastante coisa. A irmã Ana Paula nunca esteve na igreja, então ela começa a ver coisa nova, aquilo queima o coração dela. Queima a arte, a irmã Ana Paula está ali no primeiro amor ardendo. Aí o que acontece, querido? Muitas vezes o nosso coração não queima igual. Por quê? Será que o Deus que está tocando no coração da Ana Paula, que tocou no coração da irmã Joana, que está ali se batizando, é diferente do Deus que está tocando no meu? Ele mudou? Não. O problema é que eu estou me tornando o quê? Uma pessoa que está se acostumando com as coisas de Deus. E aí eu começo a buscar algo diferente. Eu começo a buscar uma direção diferente. E aí entra a voz do inimigo. Aí o inimigo chegou para Judas. E aí o que Judas fez para Judas? Enganou. O influenciou ao quê? A atrair Jesus. Pode alguém que anda com Jesus, acorda com Jesus, ouve a voz do Espírito Santo? Judas, em nome de Jesus, curou enfermos. Ele saiu de 2 em 2 com os 12, depois com os 70 também saiu, pregando, voltaram alegre, dizendo: Senhor, ao teu nome o quê? Até os demônios se submetem. Judas voltou impactado pelo sobrenatural de Deus. Então Judas andou no sobrenatural, pregou em nome de Jesus, curou em nome de Jesus, expulsou demônios em nome de Jesus, mas apesar disso tudo, em algum momento uma voz do inferno o seduziu, o enganou e levou a trair Jesus, querido, por 30 moedas de prata. Como pode alguém que andou com Jesus não ouvir, não compreender, não discernir a voz do Senhor, querido? Isso aconteceu com Judas, que andava com Jesus, e acontece comigo e com você. Gálatas 1,6, abre para nós, Israel. Gálatas 1,6. Gálatas 1,6 fala assim, ó. Tá demorado, meu filho, tem que ser mais rápido. Chamar o Rafa de volta aí. Cadê tu, Rafa? Rafa é rapidinho. Gálatas 1,6. Aí Israel, alguém ajuda Israel ali. Amém?
Diz a palavra de Deus que a igreja de Gálatas é uma igreja que tinha vivido o primeiro amor, é uma igreja que tinha sido incendiada para o Senhor, mas em algum momento esta igreja, ela começou a ouvir outras vozes, querido. Ela começou a ser seduzida por um outro evangelho. E Paulo fala para ela assim, ó, maravilha-me que de tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Próximo. O qual não é outro, mas algum que vos inquietaram e querem transformar o evangelho de Cristo. Olha só, Gálatas é uma igreja que recebeu de coração aberto o poder de Deus, se converteram, estava vivendo sobrenatural com Deus, mas de repente em algum momento eles começaram a dar ouvir a outras vozes que começaram a contrariar a palavra de Deus que havia sido pregada. E Paulo chega a afirmar assim, ó insensato Gálatas, quem vos seduziu a abandonar o evangelho de Cristo? E ele fala assim, ó, meus amados, se alguém vos pregar um evangelho diferente do que vos tem sido anunciado, se eu mesmo, o próprio Paulo que vos preguei, vier pregar outro evangelho diferente, ou ainda que um anjo do céu desça e vos traga um novo evangelho que seja anátema, maldito, maldição. Só que o que acontece? Essa igreja era uma igreja espiritual, é uma igreja que buscava a presença de Deus, mas em algum momento ela começou a dar ouvido a vozes que negavam a palavra que Deus já havia sido dado. E isso acontece comigo e com você, querido. 2 Timóteo 4,3 já vai colocando em Israel. Isso acontece comigo e com você. Por quê? Porque muitas vezes, apesar de já termos experiência da conversão, apesar de já ouvirmos a voz do Espírito Santo, em algum momento, cera espiritual é colocado em nossos ouvidos. E, meu amado, sabe o que acontece? Diz a palavra que aquele homem, quando era surdo, ele não conseguia falar corretamente. Ele falava com dificuldade. E assim era eu e você. Quando nós estávamos no mundo, já havia a dificuldade que nós tínhamos de falar com Deus, querido? Como era difícil dobrar o joelho e falar com o Senhor? Ainda que você tenha nascido num lar de influência cristã, como era difícil se falar com Deus? Mas diz a palavra que quando ele recebeu o toque do Espírito Santo, e não vou entrar na questão do cuspe na saliva ali, que é bem diferente que Jesus fez, mas diz a palavra que quando os seus ouvidos foram abertos, a boca dele foi liberada para falar normalmente. Querido, quando os seus ouvidos espirituais estão abertos, a sua comunicação no reino espiritual é mudada. Quando Deus, ele dá autoridade, quando o efatá de Deus, a abertura de ouvidos acontece, o efatá nos céus se abre na sua vida. Quando os seus ouvidos espirituais estão abertos, os céus se abrem, o efatá de Deus acontece, e aí você começa a andar no sobrenatural. Porém, no depassar da fé com o tempo, o inimigo começa a colocar ceras espirituais no teu ouvido, para que você não ouça mais a voz de Deus. Consequentemente, não ouvindo mais a voz de Deus, você começa a ter dificuldade também de falar com quem? Com Deus, querido. E aí o que acontece? Acontece que está em 2 Timóteo 4, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichões, coceira no ouvido, eles amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e outras versões, conforme os seus próprios desejos. Então hoje nunca foi tão fim do tempo como é, e hoje as pessoas têm buscado o quê? Têm buscado doutores, senhores da lei, da palavra, para o quê? Para trazer o evangelho segundo o meu desejo, segundo a minha vontade, e não segundo a vontade de Deus. São Judas que têm sido levantados, que andaram com Deus, viveram sobrenatural com Deus, mas têm dado ouvido à voz de Satanás. Por quê? Porque tem permitido que comichões entrem no seu ouvido. Tem sido como Eva, que andou com Deus, ouvia Deus todos os dias, mas em algum momento foi dar ouvido à voz do diabo, querido. E eu disse que a ovelha, ela ouve a voz do Senhor e segue. Sabe por que a ovelha ouve? Quem já viu vídeo de pastores chamando as ovelhas? Ele faz assim, ó, a ovelha pode estar longe, ela vem correndo para o seu pastor. Aí diz assim, é porque vai dar comida. Não é, querido. É porque a ovelha, quando nasceu, a primeira voz que ele ouviu foi quem? A voz do seu pastor. Quando ela estava doente, foi o seu pastor que colocou óleo para poder curar suas feridas.
Quando ela se perde, é o seu pastor que vai lá, acha, coloca ela no ombro gostoso e traz de volta. Quando o lobo vem querer devorar, quem aparece com um cajado para acertar o lobo é o seu pastor. Então a ovelha ouve a voz do seu pastor, ela segue, porque o pastor é provedor, o pastor é cuidador, o pastor protege, o pastor livra do mal. Então o pastor é a segurança da ovelha. Então, como a ovelha tem o hábito, ela cresceu ouvindo a voz do seu pastor, ela não é enganada. E da mesma forma, querido, só é enganado pela voz do inimigo quem começa a não ter mais intimidade com a voz do seu pastor, querido. Quanto mais íntimo você como ovelha é do seu pastor, mais fácil é reconhecer a voz do seu pastor. Diz a palavra que o inimigo ele anda de redor, bramando como quem? Como leão, buscando uma brecha para que poder te tragar. O tragar, querido, é muito forte, porque ele me lembra o quê? Quem tragava cigarro aqui? Você pega o cigarro e você traga. Aí o cigarro está lá inteiro, né? Direitinho, né? Bonitinho ali. É bonitinho não porque ele é feio, mas está ali. E você começa a tragar aos poucos. Aquilo que era cigarro vai virando o quê? Cinzas. Até que ele vira o quê? Um cotoco. E o inimigo, ele quer tragar a sua vida da mesma forma que um cigarro. Ele pega um cigarro bonito, inteiro que é a tua vida, e ele vai te tragando. E aquilo que era vida vai virando pó e cinza, querido. Até que reste só um catoco que te faz lembrar que aquilo ali era uma ovelha. Que te faz lembrar que aquilo ali era uma pessoa, era um servo de Deus. Mas hoje é um catoco que serve para quê? Para jogar fora. É isso que o inimigo quer fazer. Só que interessante, obrigado pelo catoco aí. O interessante é o quê? É que o diabo, ele brama como quem, querido? Como leão. E é interessante aquela palavra que o leão, ele vai como um gato, né? Quem tem gatinho já viu o gato ali caçando, ele vai ali, ó, na espreita. Eu falava hoje com meu primo lá do Rio, ele ligou para mim, e ele falou que ele faz muito passeata nas estradas, né, trilha, e ele disse que até onça ele já viu nas suas passeatas, e ele fala assim, a gente brincando, né, rapaz, quando você vê a onça, rapaz, a casa já caiu, porque a onça já te viu, ó, faz tempo, querido. Quando você vê a onça, porque a onça já está pronta para te devorar. E aí é pernas para quem te quer, né? Mas o que acontece? O inimigo, ele brama como leão, sim, ali buscando uma brecha, como um gato, esperando uma oportunidade. Porém, como a palavra é profunda, quem é o leão na Bíblia, querido? Jesus, ele é leão do quê? Da tribo de Judá. Então preste atenção. Jesus, ele é o leão, e ele brama como o leão da tribo de Judá. Querido, quando ele brama, a sua voz faz você tremer o seu interior. Eu vi uma história falando que o bramor do leão ele é tão forte que quando ele brama, as vibrações da sua voz faz vibrar o teu interior, o teu corpo. E você sente o teu corpo vibrar e isso gera medo nos animais e na gente também. Então, da mesma forma como a voz do leão na natureza faz vibrar o seu organismo, a voz do Espírito Santo clamando e bradando, ela também faz tremer o seu corpo espiritual. Porém, a palavra fala que Satanás, ele brama como quem, querido? Como leão. Então, ele brama como? Se fazendo passar do leão do quê? Da tribo de Judá. Então, a voz do inimigo no mundo é como voz do diabo, porque ele não precisa muita coisa para enganar. Agora, com o crente, ele age diferente. O que ele faz? Ele brama como se Deus estivesse falando. Ele fala contigo como se fosse o próprio Senhor falando, mas é uma mentira do inferno. Ele se disfarça de anjo de luz, ele se disfarça do Espírito Santo, ele se disfarça de doutrina bíblica, para quê? Para te afastar da boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Amém, igreja? Vocês estão aí? E por isso, há uma batalha espiritual pela tua atenção, querido. Há uma batalha espiritual pelos teus ouvidos, querido. E amado, você se engana quando você acha que todo pensamento bom vem de Deus. Primeiro princípio, querido, para você reconhecer a voz de Deus é, se aquilo que está te falando não te traz paz, grandes chances de não ser Deus falando, querido.
Porque tudo que vem de Deus na vida de um crente tem que te trazer paz. Não necessariamente porque é algo bom. Você quer ver exemplo? Tá Eva lá, alguém fala assim, olha que fruto maravilhoso. Ele é bonito, é cheiroso, é agradável, vai dar conhecimento. Pode ser algo tão bom, ruim e não ser de Deus? Não era de Deus. Era o diabo tentando enganar com algo que aparentemente era bom, mas era do inferno. Porém, assim como algo que aparentemente bom não era de Deus, querido, Jesus está lá falando que era necessário o Filho do Homem sacrificar, ser surrado, humilhado, esquartejado que ele não foi, né? Mas chicoteado, levado de pecado da multidão. De repente alguém fala assim, não, Jesus, para com isso. Que pensamento mais sádico, que pensamento horrível, de maneira nenhuma vai te acontecer isso. Foi algo ruim que Pedro estava falando para Jesus? Não. Quando Pedro chegou e falou assim, não, irmão Cláudio, que isso, cara? Isso aí não vai acontecer contigo, não. Que pessoas vão te surrar, você vai ser mandado embora do teu emprego. Não. O seu filho vai ser preso, você vai ser presa. Não. Isso não é de Deus. E o que Jesus falou? Apartai-vos de mim, Satanás. Como assim, pastor? Porque aquilo não trouxe paz para Jesus. É aí que entra quando Deus falar contigo, por exemplo, ó irmã, eu quero que você largue o seu emprego. E só sabe como essas vozes são difíceis. Quem já passou por uma situação, Deus pedir algo difícil para você, que você tem que abrir mão? Alguém já passou por isso? Deus chegar para ti e falar assim, olha, eu quero que você largue o seu emprego. Mas não, essa voz não é de Deus não, porque meu emprego paga minhas contas, meu emprego alimenta a minha família. Se eu largar meu emprego, eu vou passar fome e necessidade. Isso não é de Deus, querido. Será? Quantas vezes Deus pediu coisas difíceis de abrir mão, querido? Mas a questão é que, quando é de Deus, mesmo sendo algo humanamente horrível, humanamente algo impensável, ela te traz paz. Agora pode chegar a pessoa mais maravilhosa do mundo, linda ou lindo, endinheirado, uma pessoa, olha que pessoa de Deus para você casar, que pessoa boa, que pessoa bonita, é até crente, vai na igreja, veste terno, dá glória a Deus, aleluia, só que aquele relacionamento não te traz paz. Aí você fala assim, ai, será que é de Deus? Aí vem os profetas da última hora, é de Deus esse mistério, porque o homem é bonito, o homem é elegante, o homem tem posição, o homem tem cargo na igreja, tem dinheiro, e aí você casa e a tua vida é um inferno. Por quê? Porque você não ouviu a voz de Deus. Ainda que aquilo não te trouxe paz, você não obedeceu. Então, meu querido, o primeiro indício de se alguém está falando contigo é de Deus ou não, é se aquilo te dá paz. Se não te traz paz, vai dobrar o teu joelho e vai falar com Deus, querido. Segundo indício, se aquela voz é de Deus, não. Querido, se nega o princípio da palavra de Deus, repreende que não é de Deus. Fala aqui, apartai-vos de mim, Satanás. Por que Jesus falou isso para Pedro? Pedro estava grunhindo, Jesus, isso não vai acontecer contigo. Pedro estava assim? Pedro estava, não vai acontecer isso contigo, Jesus. Não, ele não estava girando no manto, ele não estava dizendo, sapateando, não estava nada disso. Mas ele estava cheio do espírito do inimigo. E aí, como é que Jesus sabia que não era de Deus? Ele não precisou ter uma revelação dos céus, não. Negava o objetivo e o propósito da vida dele. Ele falou, apartai-vos de mim, Satanás. Teve um amigo meu, pastor Cláudio, ele é capelão da Força Aérea, lá em Brasília agora, está inaugurando agora a Igreja do Nazareno, lá em Brasília. E aí ele contava para mim, quando ele era jovem, tinha uma menina que ele gostava muito, né? Eu acho que ela até ia na igreja, alguma coisa assim. E ele gostava muito daquela menina, a menina convidou ele para sair, tomar um sorvete em algum lugar. E ele foi, chegou naquela menina, né? Sentou, começou a conversar com ela. E em algum momento, jovem, adolescente, com os hormônios, né? Esse demônio chamado hormônio não se converte, viu, irmão? Não vira crente, o hormônio é terrível. Ele, jovem, adolescente, essa menina convidou ele para vir para um motel. Eu falei assim, vamos para um motel. Olha o convite, tu jovem, seus 17, 18 anos, bombando, meu querido doido para ter aquela noite maravilhosa, uma menina linda, bonita, chega para ele e fala assim, ó, vamos para o motel. E aí na hora aquilo soou estranho para ele, não trouxe paz, não é de Deus, não estava dentro da palavra de Deus. Ele, opa, e ele falou assim, queridão, eu não vou não, porque eu sou crente. Ela do nada se transformou e falou assim, você não me fez vir aqui à toa, né? Parecia o diabo falando. Ele, opa, voltou para trás e ele viu. E de repente ela riu de novo. Mas foi algo muito... Ele falou assim, cara, aquela menina ficou possessa por uns segundos. Olhou para mim e falou assim, ó, você não me fez vir aqui à toa, né? E
E ele falou, cara, é o diabo, é Satanás. E ele falou, eu te repreendo em nome de Jesus. E nunca mais procurou aquela menina. Querido, era Satanás na vida daquela menina, disfarçado do quê? De algo maravilhoso, bom, mas era do inferno. E querido, eu vou dizer uma coisa para você. Querido, Satanás, ele usa uma técnica. Ele coloca leite condensado nas coisas. Querido, quem é que não gosta de leite condensado? Levanta a mão. Meu Deus, vocês são doentes, porque leite condensado é bom demais, querido. Rapaz, leite condensado faz pedra virar sobremesa. Tu pega um monte de pedra na rua, joga leite condensado e vai assim, pô, até que é bom esse negócio de pedra, né, cara? Gostoso. Rapaz, leite condensado deixa qualquer coisa bom. E é isso que o inimigo faz. O inimigo pega o pecado, o inimigo pega aquilo que é fora da direção de Deus, joga leite condensado e fala, come que é de Deus. É isso que o inimigo tem feito na tua vida. Ele tem apresentado situações, no caso da Jo, ele bota um whey, né? Ele bota um whey bem gostoso ali, um whey de chocolate, né? No caso pessoal, natureba é outra coisa. Mas o que acontece? Irmãos, é isso que o inimigo faz. Ele pega a voz do Senhor, imita, joga um leite condensado e coloca comichões no teu ouvido para que você não ouça a voz de Deus, querido. Há uma batalha no mundo espiritual pelos teus ouvidos, querido. Porque assim como a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus, a palavra que te afasta da presença de Deus, a direção do inferno, que te afasta da presença do Espírito Santo, também vem pelo ouvir. Então, amados, cuide do que você tem ouvido. A gente teve uma questão na igreja no domingo aqui, que uma pessoa ouviu algo, entendeu distorcido e está com o coração magoado. Irmãos, pessoas que estão no altar trazendo palavra dos céus. Esse tempo atrás tinha uma irmã que estava aqui na igreja, que não congrega mais conosco, e eu estava ministrando a palavra de Deus, pregando a palavra para mim, porque essa palavra que eu estou pregando é para mim, querido. Primeiro é para mim, depois para vocês. Estou pregando, ministrando, a irmã estava no altar orando aqui, e depois a irmã veio, pastor, por que tu foi falar aquilo ali? Eu falei, o quê, irmã? Não, porque tu estava falando de mim. Eu falei, de ti, eu nem sei o que tu falar. Não, porque tu falou tal e coisa. Eu nem lembrava que quando tu está na unção aqui, meu irmão, tu está ministrando aquilo que Deus dá para te falar. Aí o Espírito Santo estava confrontando ela, e ela achando que o pastor está preocupado com a vida dela. Eu nem sei da vida de vocês, querido. Só que acontece, quando a pessoa, ela não quer ouvir a voz de Deus, ela faz o quê? Estão fofocando de mim, estão lançando indireta para mim. Que indireta, querido? Porque o pastor, se tiver que lançar indireta, ele não lança indireta. Ele vai com você no canto e é direto. Ele fala com você, irmão Cristiano, vem cá, eu quero conversar contigo. É isso. Não vou mandar indireta de púlpito. Quem manda indireta do púlpito, sabe quem é? É Satanás, lançando o quê? Mentiras no teu ouvido. Vocês entendem o que eu quero dizer? O pastor falou isso. Irmãos, pode ser qualquer pessoa, pastor, missionário, qualquer pessoa que subir aqui, querido, ele está sendo um instrumento de Deus. Amado, pode vir, sabe quem? Ó, o que eu vou falar. Pode vir um enviado do cão desviado no mundo. Tá vendo? O cara está totalmente afastado do Senhor. Se ele subir nesse lugar aqui e ele começar a pregar a palavra de Deus, ele pode ser usado por Deus, querido. Tu quer ver exemplo disso? Quem é o falso profeta que a gente sempre fala na Bíblia, que é associado com ele? Quem? Balaão. A gente chama Balaão do quê? De falso profeta. Mas, querido, Balaão foi falso profeta porque todas as profecias que ele falou se cumpriu. Não teve uma profecia que Balaão falou que não se cumpriu. Balaão era falso profeta, não pela profecia que ele falava, mas porque ele não vivia aquilo que ele pregava, querido. É isso que faz um falso profeta. Então, querido, muitas vezes o homem de Deus, ele está falando algo que ele não vive, problema é dele. E assim, apesar dele ser profeta de Deus, ele não ouvia a voz do Senhor, ao ponto de vir um anjo e quase arrancou a cabeça dele. A mula falou assim, tu não está vendo o anjo que está aqui com a espada na mão para te atacar, varão? Então, o que acontece, querido? Meu amado, o Espírito Santo está falando contigo. Tenha os seus ouvidos espirituais para discernir o que é de Deus e que não é, querido. Agora é óbvio, pode vir alguém, é óbvio que ninguém vai subir aqui que não seja de Deus, né? A gente ora e se consagra para isso. Mas não significa, querido, que em algum momento alguém não possa, por exemplo, pastor, tem dia que o pastor não está bem. Tem dia que o pastor brigou com a esposa brigou com o pastor. Tem dia que, sei lá, a gente levanta com o pé esquerdo, né? Pé meio lulista. Meu Deus, meu pé hoje está falando assim, companheiros, amigos, tudo bem, picanha. Então assim, às vezes tu levanta com o pé meio esquerdo, querido. Não, irmãos, misericórdia.
Irmãos, vosso pastor fez um propósito, que eu espero que não seja propósito de tolo, em nome de Jesus não vai ser. Mas eu fiz um propósito com Deus, querido. E não tem a ver com dieta não, porque eu não estou de dieta. Tá? Eu fiz um propósito de ficar um período de tempo sem comer doce. E eu já vos confessei aqui que o meu pecado é qual? É o docinho, a minha luta, irmão, a minha droga. Meu Deus, irmão, eu estou no propósito aqui, eu estou misericórdia, irmão. Olha, 3 dias já. 3 dias sem comer, nem refri, irmão. Nem refrigerante, nem café estou tomando, porque tem que botar açúcar, eu não posso. Irmão, misericórdia, irmão. Mas é um propósito de consagração, não tem nada a ver com dieta, tá? E nem com saúde, apesar que vira saúde. Mas é consagração, porque eu quero dizer para o meu velho homem, ele não vai me governar. Espero conseguir completar. Ele não vai me governar. Ele não vai. Então o que acontece? Que ele vai ter dia que o pastor não comeu docinho e está aqui, ó, misericórdia. Mas, meu amado, quando ele sobe no altar, ele clama ao Senhor, Deus usa até às vezes um homem que está com o pé meio lulista na hora, pé esquerdo, querido. Mas o que eu quero dizer para você é, amados, você, independente do que o pastor, a missionária, o cantor suba, você tem que ter os seus ouvidos espirituais treinados para ouvir a voz de Deus. Porque não significa que um dia não pode subir aqui, ó, um falso doutor. Não significa, Paulo fala, olha, ainda que eu mesmo, Paulo, vos pregue outro evangelho. Pode acontecer e não vai acontecer, está repreendido em nome de Jesus, mas pode acontecer que o pastor se desviou, virou progressista, está pregando aqui que tudo pode, que nada, a graça alcança todo mundo, ninguém vai para o inferno e acabou, heresia pura. Eu posso estar pregando aqui, mas você que está ali, opa, meus ouvidos espirituais, o pastor está pregando algo que não é de Deus. Discernimento espiritual, querido. Você precisa ter os seus ouvidos abertos. E como que eu faço isso? Se alimentando da palavra. Tendo intimidade diária com Deus, ouvindo. Diz a palavra que as ovelhas ouvem a sua voz porque tinha comunhão diária. Querido, eu sei que é esforço, é difícil. Irmãos, difícil ter uma vida de oração. Como é difícil dobrar os joelhos e orar, querido. Como é difícil ler a palavra, irmãos. Mas, irmãos, isso não tem a ver com ser algo bom. Isso é sobrevivência espiritual. Querido, você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa se alimentar da presença de Deus, porque é uma batalha no mundo espiritual pela tua mente. A minha esposa postou, não sei se foi ela, postou um vídeo. Quem viu o vídeo no grupo? Que tem uma mulher andando na rua e vários demônios assim na mente e na cabeça. Alguém viu esse vídeo? Se não viu, veja. Eu vou postar de novo no grupo. Querido, Satanás está brigando pela tua mente, para que você não venha ouvir a voz do Senhor. E a briga dele não é para que você se afaste da igreja, não. Ele quer você dentro da igreja, mas longe de Deus. Então, amados, blinda a sua mente com o capacete da salvação, blinda a sua mente com a presença de Deus. Não deixa o inimigo te roubar da presença do Senhor. Em nome de Jesus, que toda palavra, toda direção, todo propósito que venha sobre a sua vida, meu querido, ore, Deus, eu quero ter paz. Se eu não tenho paz, eu não vou fazer. Eu vou arrumar esse trabalho, não me dá paz, eu não vou fazer. Eu vou mudar de igreja, meu querido, se não me dá minha paz, eu não vou fazer. Eu vou mudar, eu vou largar o meu marido, irmão, se não te dá paz, não faça, que não é de Deus. Tudo que é de Deus te traz paz, ainda que seja difícil. Pastor, vou ter que aguentar aquele mala, eu não aguento mais aquele mala daquele homem, pode ser mulher também, tá? A gente bota muito nome. Eu não aguento mais essa mulher, meu Deus, vou largar essa mulher. Querido, se Deus não te dá paz, fica firme até o fim, querido. Eu já disse, esses dias a Camila Barros falou, é tremendo. Aí a mulher está orando pelo marido para se converter. Deus converte esse marido. 1 ano, 2 anos, 5 anos orando. Aí chega a hora que ela não aguenta mais, ela larga o marido, chuta, eu não aguento mais, eu vou largar esse marido. 6 meses depois, quem ela vê na igreja com outra mulher, está lá a mulher testemunha, não, porque o meu marido, que Deus me deu uma bênção, o homem de Deus está aqui. A mulher ficou 6 anos semeando na vida do homem para outra colher. Aí ela separou, largou o marido foi lá para o chão, foi para as trevas, chorou, perdeu a mulher, se converteu, está mudando de vida, e outra foi colher a bênção que ela semeou. Querido, se Deus não te dá paz, não faz, querido. Não faz. Está longe do princípio da palavra de Deus. Não faça. Não faça. Porque Judas andou com Jesus e ainda assim fez algo que depois ele mesmo se abominou. Diz a palavra de Deus que ele tentou corrigir o erro dele. Foi lá, jogou as 30 moedas, mas já foi tarde demais. No fim, a culpa e o remorso fez ele se matar.
E amados, digo eu não, Senhor, que se Judas tivesse esperado um pouquinho mais, até o terceiro dia, e tivesse ressuscitado, Judas voltaria a ser discípulo, querido. Mas o que eu quero dizer, querido, cuida de tudo que tem que cuidar, cuida o teu coração, cuida a tua mente, cuida dos teus ouvidos, para que você não venha ser enganado pela mentira do inferno, com vozes do inferno que te querem roubar da presença de Deus. Não busque. Ah, não, mas na igreja tal pode isso. Querido, que bom, está na Bíblia? Então não pode, querido. Ah, não, mas na igreja de lá eu posso cortar o cabelo. Querido, ah, na igreja de lá eu posso usar a bermuda. Querido, não estou falando sobre isso. Estou falando sobre pecado. Querido, se você está numa igreja onde o pecado é legalizado, é desmistificado e é colocado como se não tiver problema, meu irmão, isso é do inferno. Se você vê, esses dias eu via pregadores pregando os absurdos no altar. Absurdos. E o problema não é ele pregar no altar isso, o problema é que tem uma multidão seguindo ele. São pessoas com comichões, ceras espirituais, buscando doutores segundo os seus desejos. E eu não quero fazer a minha vontade, quero fazer a vontade de Deus. Então, meu amado, abra os seus ouvidos, porque como eu disse, quando os ouvidos espirituais daquele mudo foi aberto, ele começou a falar livremente. Ele começou a falar com Deus, ele começou a falar de Deus. As pessoas começaram a entender o que ele falava. Por quê? Porque o Espírito Santo começou a transformar a vida dele. Amém? Se coloque de pé, vamos orar em nome de Jesus. Eu não vou chamar ninguém a vir aqui na frente não, mas eu quero orar por todos vocês. Feche os seus olhos, querido. Israel, sobe aqui e coloca um louvor. Feche os seus olhos, amado. Querido, essa palavra nasceu hoje no meu coração. Eu estava assim, o que eu vou pregar, o que eu vou pregar? E eu estava no carro, buscando Israel no colégio, e o Senhor começou a falar essa palavra no meu coração. Por quê, querido? Porque nós, como servos de Deus, às vezes temos dificuldade de ouvir Deus, querido. Como às vezes é difícil ouvir a voz do Senhor. Como é fácil ouvir a mentira do diabo. Para ouvir a mentira do diabo é só ligar a televisão, é só pegar o WhatsApp, o Face, Instagram, tu começa a ouvir um monte de voz do diabo do inferno. Mas como às vezes é difícil ouvir a voz de Deus? E sabe por que às vezes é difícil ouvir a voz de Deus? É porque meu canal não está ligado com o canal de Deus. É porque a minha Wi-Fi espiritual não está linkada na Wi-Fi lá do Senhor dos céus, querido. Por quê? Porque eu não tenho buscado o Senhor como deveria. Porque eu não tenho orado como deveria. Porque eu não tenho ouvido a casa do Senhor. Cara, vir a casa do Senhor é sobrevivência espiritual, querido. Meu irmão, você precisa entender que o camarada que deixa de buscar o Senhor na casa do Senhor, ele está abrindo a sua Wi-Fi espiritual para o inferno. Está lá, conexão, conectar com o inferno. Qual é a senha? Deixar de vir à igreja. Simples. Porque, meu querido, já é difícil você orar, querido. Já é difícil você ter um tempo de meditação da palavra, como é difícil. Irmão, seja sincero, quem lê a Bíblia aqui todo dia, querido? Pastor às vezes não consegue ler a palavra, não que a gente não está ouvindo uma palavra, mas assim, eu vou meditar na palavra, eu vou tirar um tempo de medicação, de dedicação à palavra. Querido, às vezes você passa uma semana inteira e você não teve nenhuma atitude, nenhuma prática espiritual verdadeira. Não aquela oração, Senhor abençoa o alimento, Senhor abençoa meus... Não, realmente uma prática de oração, de ali, de ter um tempo com Deus. Às vezes você passa uma semana inteira, querido, se você não vier à casa do Senhor, meu amado, você está declarando aberta a tua mente para os ataques do inferno, querido. Você está abrindo os seus ouvidos para ouvir a voz do diabo, querido. E como disse, Judas conseguiu trair o Senhor andando com o próprio Deus vivo, querido. Eva conseguiu ouvir a voz do diabo e ser enganada, dando diariamente contato com o Pai, querido. E eu poderia falar vários outros exemplos, Saul, Davi, Ananias e Safira, andando no sobrenatural, vivendo o sobrenatural, mas fizeram lá uma mentira com dízimo, com a oferta lá, que não tinha necessário. E Pedro falou assim, cara, era teu terreno, você comprou, vendeu, era teu. Mas ele falou assim, ó, quem te enganou? A mentira, o Espírito Santo.
O pecado deles não foi dar ou não dar. O pecado deles foi mentir, tentar enganar ao Senhor. E diz a palavra que eles foram fulminados. Quem sabe do que eu estou falando? Quem não sabe do que eu estou falando? Quem não sabe? Ananias e Safira foram lá, venderam um terreno, chegaram, olha, diz lá para Pedro que a gente vendeu por 10 mil. Venderam por 100. Aí chegou lá, foi por 10 mil. Ele falou, cara, meu irmão, que bobagem. Cara, tu tá dando ouvido pro diabo. Quem está te seduzindo a mentir para o Espírito Santo, querido? E acabou trazendo morte para eles. E que tem gente que está mentindo, enganando o Espírito Santo. E está trazendo não morte física, mas morte espiritual. Aí tu não sente mais a presença de Deus. Você não ouve mais a voz do Senhor. Você não tem mais prazer nas coisas de Deus. Por quê? Porque o inimigo tem te enganado para mentir para Deus, querido. Viver uma vida dupla, é uma vida aqui dentro da igreja e outra vida lá fora. Querido, você precisa buscar uma vida de intimidade com Deus para não dar ouvido à voz do diabo. Para de ouvir o diabo, igreja. Para de dar ouvido para a voz de Satanás para a tua vida. Começa a buscar uma vida de intimidade com Deus. Começa a ter uma vida, querido, quarta e domingo, culto. Quarta e domingo, é 2 dias só. Querido, é 2 dias que vai trazer assim, ó, alívio para a tua alma. Querido, olha, eu vou te ser sincero. Não é porque eu prego a minha esposa, não, misericórdia, que eu diminui, que Deus cresça. Mas, meu querido, nessa igreja tem palavra viva. Nessa igreja tem presença de Deus. E meu amado, nós estamos aqui para nós buscarmos juntos, para que nós possamos entrar juntos na glória. O objetivo aqui é, querido, a gente colocar a brasinha junta, porque a minha brasinha que está quase se apagando, com a tua brasinha que está quase se apagando, as duas juntas faz o quê? Faz puff, incendeia. Agora, se as nossas brasinhas se afastar, eu não vou quarta, não, eu vou domingo. Aí chega domingo, não vou domingo, não. Semana que vem, eu vou em outra igreja. Aí daqui a pouco está recebendo doutrinas de demônio e não sabe. Queridos, busca uma vida de oração com Deus. Busca uma vida. Busque uma padronização na tua vida. Olha, minha quarta e meu domingo é santo. Esses dias eu vi um pastor falar, pastor, mas domingo é meu aniversário. Querido, comemora no sábado então. Ou comemora na segunda. Mas meu querido, domingo é dia de culto, é dia de eu vou ver o meu Senhor. Eu não vou deixar de vir. Recebi uma visita em casa, amém, glória a Deus. Chegou, querido, eu tal hora eu vou para a igreja. Adeus para você. Acabou, por quê? Porque meu compromisso não com o pastor. Tu não tem compromisso comigo não. Não com a igreja, não. Tu também não tem compromisso com a igreja. Tem compromisso com teu Deus, querido. É o momento que Deus vai falar a tua alma. É o momento que Deus vai renovar a tua fé, para que você possa estar protegido contra a voz do diabo lá fora. Primeiro passo para alguém se afastar de Deus é parar de buscar na igreja, querido. Amém? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco teus filhos no teu altar. Deus, em nome de Jesus. Irmã Sônia, vem aqui, tá? Em nome de Jesus, Senhor, que a tua glória venha ser derramada sobre as nossas vidas. Não deixa, Senhor, que os nossos ouvidos venham criar ser espiritual. Que nossos ouvidos venham criar comichões ao ponto de nos afastar da verdade, que tu és a verdade. Como eu disse, Senhor, a palavra de Deus, ela não contém a verdade, mas ela é a verdade pura e simples, Pai. Não deixa que a mentira do inimigo venha, Senhor, com setas inflamadas, para me seduzir, a me afastar da tua boa e perfeita vontade. Deus, em nome de Jesus, que meus ouvidos sejam blindados pelo poder do Espírito Santo, para que eu não venha ser enganado, para que eu nem venha fugir da tua presença, para que eu não venha me desviar dos teus propósitos. Fortalece a minha fé, fortalece o meu coração, me ajuda nas minhas debilidades e fraquezas, Senhor, para que eu não venha cair, para que eu não venha ser tragado por Satanás, achando que é Jesus que está fazendo a obra. O inimigo está me tragando como um cigarro. Eu estou achando que é o leão da tribo de Judá, mas é o leão do inferno que está sugando a minha alegria, a minha vontade de te buscar, o meu casamento, as minhas finanças. E eu ainda estou dando glória a Deus, achando que é Deus, quando não é. É o diabo disfarçado.
Deus, não deixa nós sermos enganados por falsos profetas, por falsas doutrinas, por falsos ensinos, mas Deus, que nós venhamos continuar buscando a simples vontade de Deus. A tua palavra fortalece os nossos corações, fortalece os nossos joelhos vacilantes, renova a nossa fé, renova a nossa fome e a nossa sede pela tua palavra. Deus, tira a surdez espiritual, tira a mudez da minha boca, que eu não consigo orar, Senhor, eu não consigo louvar, eu não consigo falar da tua palavra, porque eu estou surdo. Mas Deus, rompe com a minha surdez espiritual, para que finalmente eu possa falar, eu possa louvar, eu possa pregar, eu possa adorar, eu possa fazer aquilo que tu me chamaste a fazer, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, opera nesta igreja para a tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Irmã Sônia, ora pelos... Aqui tem um vídeo com um pedido de oração. Se você tiver um pedido que quiser colocar, ora pelos pedidos de oração em nome de Jesus. Deus, eu quero colocar, Senhor, a minha vida na tua presença, Senhor. Te pedir perdão por todo e qualquer pecado que eu tenha cometido, Senhor. Quero te pedir, Senhor, que tu me limpe, me purifica minhas vestes, entrega minha mente cativamente, Cristo, Senhor. Que venha sobre mim, Senhor, não, Senhor, a minha razão, Senhor, mas a tua. Que venha sobre mim, Senhor, não o meu espírito, Senhor, mas o teu Espírito Santo. Eu apresento a ti, Senhor, a vida de cada um, Senhor Jesus, que está aqui dentro. Eu não conheço a vida de nenhum deles, Pai, mas tu conheces no íntimo, Senhor. No íntimo tu conheces cada um deles, cada dor, Pai, cada ferida, Senhor, cada lágrima derramada, Senhor, cada vez, Senhor, cada engano, Senhor, que o Satanás vê, Senhor, e tenta enganar, Pai, tenta tirar da tua vontade, Senhor, tenta, Senhor Jesus, colocar na boca, Senhor Jesus, daquele que tu confiou, Pai amado, palavras amargas, Pai amado, que nos leva, Senhor, para o limo, Senhor, mas nos tira de lá, Senhor, nos tira com a tua mão estendida, Senhor. A tua palavra diz, Senhor Jesus, que ainda que o meu povo vire as costas para mim, a minha mão continua estendida. Senhor, alcança com a tua mão estendida, Senhor, esse povo. Traz esse povo para a tua presença, Senhor, porque é na tua presença que nós vamos ser curados, Pai. Não longe da tua presença. É na tua presença que nós vamos admitir a nossa sujeira, Pai. E nós vamos ser lavados pelo sangue do Cordeiro, Pai. É na tua presença que nós vamos amar o nosso irmão, Pai, como tu diz na tua palavra. Porque se eu não amar o meu irmão, eu sou hipócrita. E tu não quer hipocrisia, Senhor Jesus, daqueles que te seguem, daqueles que andam segundo o teu propósito, Senhor. Deus, traz sobre nós a tua sobriedade, Senhor. Traz a tua sobriedade, Senhor, que nós paremos, Pai amado, de brincar de ser crente, Pai. De achar, Senhor Jesus, que porque nós conhecemos um pouquinho da tua palavra, Senhor, nós somos deuses. Nós não somos isso não, Senhor. Nós somos só teus filhos que não merecemos a tua benignidade, Senhor, mas nós te pedimos, Senhor, que a tua benignidade nos abranja, que o teu Espírito Santo se faça na nossa vida, que ele só não paire sobre nossas vidas, mas que se assente na nossa vida, Pai, para que nós possamos ser diferentes, Pai, para que nós possamos ir e fazer a tua obra, como eu estava lendo a tua palavra hoje, Pai. Ir e levar, Senhor, o evangelho do teu reino, porque o evangelho do teu reino não pode ficar seguro aqui dentro de quatro paredes. Ele precisa ir para fora, para a vida serem salvos, Pai. Deus, nós oramos e nós apresentamos a ti a vida de cada um dessas pessoas. Nós não as conhecemos, mas tu as conheces, Pai. E nós cremos que tu fará muito mais do que pedimos ou pensamos que tu vai fazer, Senhor. Deus, obrigada, Pai, obrigada por essa igreja de portas abertas, obrigado pelo teu Espírito Santo aqui dentro, obrigado pela vida do pastor, da pastora, dos irmãos, Pai. Obrigado pela vida de cada um de nós. Amém. Que nós possamos cada vez mais buscar, Senhor, admitir que nós precisamos estar de joelho na tua presença, Senhor. Sim. Precisamos nos humilhar para que nós possamos ser levantados, Pai. Nós te louvamos, porque cada um de nós, Pai amado, é um profeta, porque cada um de nós, Pai amado, é um evangelista, porque cada um de nós, Pai amado, podemos pastorear, sim, Senhor, a tua igreja, Senhor, aquela acanhada lá, que está debaixo do diabo, Senhor.
mas nós queremos, Senhor, com a tua graça irmos lá e tirar, Senhor Jesus, essas vidas das mãos de Satanás, assim como um dia alguém orou por nós, Senhor, e tirou nós da vida de Satanás, Pai. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, ó Deus. Ajuda-nos, Pai, em nome do teu Filho amado. Aleluia. Jesus. Nos ensina Amém, a sermos Senhor. intercessores Em de nome de vidas, Jesus. Pai, a sermos ganhadores de vida, Senhor. Senhor, nos ensina, Pai, a sermos humildes na tua presença e muitas vezes na presença do nosso irmão, porque se eu quiser ser grande, eu tenho que ser pequena. Porque se eu quiser ser grande, eu tenho que admitir que a igreja precisa ser varrida. E eu posso sim pegar a vassoura e varrer a igreja, Senhor. Isso não vai me Amém. quebrar. Glória a Isso Deus. vai me levantar, Amém, Senhor, Senhor. na tua presença. Em nome de Jesus. Eu te louvo, Jesus, porque aqui Aleluia. eu tenho irmãos verdadeiros. Aqueles que, se precisar falar a verdade na minha cara, vão falar. Amém. Porque vocês podem esperar isso de mim. Glória a também. Deus. Amém. Amém, irmãos? Amém, Nós amado. te Glória a louvamos, Deus. Jesus, por Amém. cada vida aqui presente. E nós te louvamos mais ainda. Aleluia. Porque nós vamos ser curados, sarados. Em nome E de gente Jesus. curada, cura gente. Amém, Senhor. Deus, e nós vamos ir lá fora. Nós vamos Amém. ganhar vidas Oh, glória. para Jesus. Aleluia. Não para nós, Pai. Amém, mas Senhor. para Jesus. É amém. Para que a honra Glória e a a glória Deus. dele seja exaltada nessa lugar. Aleluia. Amém, Jesus. Nós te Amém. louvamos, Glória a Deus. Pai, em nome de Aleluia. Jesus. Oh, glória. Deixa Deus te usar, mulher de Deus. Aleluia. Amém, amados. Glória a Deus, querido. Domingo, culto da família. Sábado vai ter alguma reunião das mulheres, amor? Não sabe, então não sei. Então, domingo, culto das mulheres. Domingo, culto da família. Homens, sexta-feira vamos estar saindo. Cadê os homens aí que vão lá? Glória a Deus. Cadê? Vamos lá, Cláudio, com a gente? Sexta-feira? Lá no retiro? Depois eu falo contigo então. Então, homens, sexta-feira estamos saindo para o retiro lá no Rancho dos Profetas. Vai ser uma bênção. O irmão Ramon não está aí, mas ele vai também, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Senhor, obrigado, Pai, por este culto maravilhoso. Obrigado por esta presença. Deus, nos leva na tua paz para os nossos lares. Nos dá, Senhor, uma semana, Senhor, guiada pelo teu Espírito, ouvindo a tua voz, ouvindo a voz do Espírito Santo, Pai, que nós possamos permanecer no centro da tua vontade. Blinda a nossa mente e nossos ouvidos para não ouvir a voz do inimigo, nem a voz do mundo, mas possamos permanecer, Senhor, centrado naquilo que Tu tem para nossas vidas. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. A igreja diz que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a igreja de Cristo aqui neste lugar, em toda a face da terra, a igreja perseguida, e nós que tomamos posse dessa palavra, nós dizemos amém. Senhor te abençoe, meu querido. Abraça teu irmão, dá um beijo nele, fala assim, ó, me leva para jantar, me paga um lanche em nome de Jesus. Aleluia.